Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Dani, né? Esse é meu segundo vídeo. Estou fazendo porque algumas pessoas pediram para que eu pudesse responder algumas dúvidas a respeito de visto para pessoas do mesmo sexo para o Japão, né? E vou responder algumas dúvidas assim da minha experiência, né? De quem eu sou. Primeiramente, deixa eu explicar. Eu sou brasileira nata, não descendente, não tenho descendência nenhuma japonesa. Quem tem descendência é minha esposa. E eu vim para o Japão com um visto especial. Na realidade, eu estou no Japão com um visto especial, né? Justamente por estar casada com ela. E hoje em dia nós moramos no Japão, mesmo sendo um país que não tem um visto para casais de pessoas do mesmo sexo, né? Como que isso aconteceu? Em 2018, a minha cunhada encontrou no Facebook uma notícia sobre uma advogada japonesa que ela já tinha trazido alguns casais de vários países aqui para o Japão, dessa mesma situação. Eu já estava querendo sair do Brasil, então eu fui atrás, procurei a advogada, ela se chama Eremi, e eu encontrei o contato dela e consegui entrar em contato com ela e com pessoas que já vieram para o Japão através dela para poder tirar essas dúvidas. E aí foi quando ela conversou bastante, explicou todos os detalhes e nós resolvemos fazer o processo de vir, né, de imigrar para o Japão, sendo um casal LGBT, e ela conseguiu trazer para nós essa solução, né? E hoje em dia já moro no Japão há 3 anos e meio. E isso foi graças a ela. Então depois eu vou colocar na descrição os dados dela, e-mail, essas coisas para quem quiser entrar em contato com ela. Porque assim, eu não sou advogada de imigração, eu não entendo praticamente nada da imigração japonesa, né? Tudo que eu estiver falando aqui, eu até fiz meio que umas notas, né, sobre o que eu preciso falar, das dúvidas que me fizeram já, né, das perguntas que as pessoas já me fizeram. Então eu vou responder de acordo com a minha experiência e com a experiência de alguns casais que eu conheci depois que eu vim, que também vieram através da Eremi, tá? Então, primeiro de tudo, é possível fazer o visto para vir para o Japão sendo não descendente, mas ainda assim sendo um casal LGBT? É, mas não diretamente um visto de casal, né? Como que é isso? O Japão ele não reconhece pessoas, casais homossexuais, né, pessoas do mesmo sexo, como um casal oficial. Eles são aquela família tradicional, né, que é homem e mulher ou casal heterossexual. Então, existe um furozinho no sistema japonês que torna possível que o casal consiga conviver aqui no Japão, sendo um descendente ou não descendente, né? E esse furo no sistema, ele permite que as pessoas fiquem legalizadas. Não é nada ilegal, você não tem que vir ilegal e ficar aqui legal, nem nada. É tudo legalizado, certinho, seguindo a lei, tá? Então, como que funciona? Bem, o processo ele tem 3 partes, né? Ele tem a primeira parte que é o descendente de japonês, né, que vem ao Japão, consegue um emprego e uma moradia, né? E aí essa pessoa ela tem que ter um emprego que tenha um salário médio bom para que possa manter 2 pessoas, possa teoricamente manter uma família, né? O que não é difícil, porque as empresas aqui elas pagam consideravelmente bem, dependendo do trabalho. Daí, essa pessoa descendente tem que vir ao Japão e ficar aqui no mínimo 4 meses trabalhando tudo certinho, porque a documentação exigida ela tem que ter 3 olerites cheios. O olerite é a folha de pagamento, né? Então tem que ter 3 folhas de pagamento cheias, ou seja, de trabalho do mês inteiro. Então, se você chega aqui hoje, você é descendente japonês, você chega aqui hoje e começa a trabalhar amanhã,
A gente está no meio do mês de maio, então esse mês ele não conta como um holerite cheio. Ele vai começar a contar a partir do primeiro dia de junho, entendeu? Aí ele vai contar junho, o mês inteiro, julho, o mês inteiro, agosto, o mês inteiro. Quando chega em setembro, você vai receber esse holerite, essa folha de pagamento referente ao mês anterior. E aí é quando você vai ter 3 folhas de pagamento de meses cheios. Então, isso é importante por quê? Porque é um dos documentos cruciais para apresentação para essa troca de status de visto, né? Então, primeiro processo, o descendente vem para o Japão, né? Só que o não descendente que fica no Brasil aguardando para a segunda parte do processo, já tem que os dois já tem que estar casados, tá? Desculpa eu estar gaguejando e tal. Eu não sou youtuber, eu não sei fazer essas coisas, eu tô fazendo assim para ajudar. Então, por isso que eu tô assim, não tô linda, não tô maquiada, não tô nada. Eu sentei aqui e tô fazendo. Mas enfim. Então, o casal tem que estar casado oficialmente em cartório. União estável não pode, tá? Tem que ser casamento oficial em cartório brasileiro, né? Porque tem a certidão de casamento. Daí vem o descendente para o Japão, passa aqui uns 4, 5 meses aqui para poder ter os olerites, as folhas de pagamento cheias. Daí, o parceiro ou a parceira vem para o Japão num visto de visita ao parente. É tipo um visto de turista, mas ele é um visto específico de visita a parente, visita à família. Por quê? Ele tem duração maior do que o visto normal. Um visto normal, ele tem de 15 dias a um mês, normalmente, né? Mas esse visto de visita à família, ele tem 90 dias de duração. E é importante que seja um visto mais longo para que o processo de troca de status de visto saia nesse período. Porque se você vier com visto de 15 dias, você vai acabar tendo que voltar para o Brasil e esperar o resultado lá para ver se pode voltar para o Japão. Né? Isso eu estou falando da pessoa já não descendente. Então vamos voltar. Primeiro processo, o descendente vem para o Japão, arranja um emprego em uma casa e daí consegue 3 olerites cheios, né, de meses cheios. Segundo processo, o não descendente, o parceiro não descendente, vem para o Japão sob o visto de visita familiar, né, que é um visto de 90 dias. E assim que ele chega no Japão, tipo, a primeira semana que chega no Japão, pelo menos comigo foi assim, já dá entrada na imigração japonesa com o pedido de troca de status de visto, onde você vai trocar o seu visto de turista pelo visto de dependente financeiro, que é um visto chamado visto de atividade designada. Por isso que precisa dos olerites cheios, daí que entra esses documentos e mais uma série de outros documentos e comprovações que a advogada que é responsável, ela que faz isso. Então, quando sai esse visto de atividade designada com o objetivo de dependência financeira, né, o não descendente de japonês, né, o que é o parceiro que veio depois, ele fica oficialmente dependente financeiramente do descendente de japonês, o que veio primeiro, né? E aí, por conta disso, essa pessoa, o não descendente, ele tem o direito de pedir uma autorização de trabalho, mas, por ser um dependente financeiro, ele só pode trabalhar 28 horas por semana, que seria um meio período de trabalho. Esse período não pode ser ultrapassado. Se você ultrapassa essas 28 horas semanais de trabalho, você corre o risco de perder o seu visto. Então tem que seguir a risca. Aqui não tem aquela coisa de jeitinho brasileiro, não. Aqui é tudo regra, lei certinho, porque se você pula fora da linha, é perder visto e acabou. Entendeu? Quais são os requisitos básicos, né, para poder tudo isso ser feito? Primeiro de tudo, o casal ser casado oficialmente no Brasil, em cartório, né? O casal,
no caso, a gente tá falando de pessoas brasileiras, mas assim, se forem pessoas de outros países, não tem problema também, só que o país da outra pessoa também tem que permitir por lei que exista esse casamento de pessoas do mesmo sexo. Por exemplo, se você é um descendente japonês, brasileiro, e se casa com um americano, né? Então, nos Estados Unidos é permitido o casamento de pessoas do mesmo sexo, no Brasil também. Então, ótimo. Agora, se você é um descendente brasileiro e você se casa com um chinês, aí já não pode. Porque na China, eles também não permitem o casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, por conta disso, o casal não tem como vir para cá. Porque o país das duas pessoas precisa permitir o casamento de pessoas do mesmo sexo, tá? Então, o casamento oficial, né, os dois do mesmo país. A pessoa descendente de japonês, quando chega no Japão e consegue um emprego, tem que estar num emprego estável, não pode ficar pulando de galho em galho, porque os 3 olerites que você vai apresentar tem que ser da mesma empresa. Então você tem que estar no mínimo 4 meses na mesma empresa. Se por acaso você dá entrada no processo e troca de emprego, o seu parceiro pode não conseguir o visto, né? Já aconteceu a situação de pessoas trocarem de emprego e aí ter que começar tudo de novo, esperar os outros 4 meses para poder ter os 3 olerites cheios de novo. Então, é bem importante vir focado nessa situação. Se você vai entrar numa empresa para esperar ter os olerites cheios para poder trazer o seu parceiro ou sua parceira do Brasil, tem que estar focado que tem que ficar na mesma empresa, não pode ficar trocando. Pelo menos até a pessoa vir e o visto da pessoa ser aprovado, né? E ter um lugar para morar, o que é importante também, né? Quando você vem por empreiteira, que são essas empresas de RH que dão emprego, né, para descendentes no Japão, geralmente elas te oferecem a moradia, que você mora, divide apartamento com outras pessoas e tudo mais. Ou mesmo mora sozinho. Só que as empreiteiras, elas não permitem que os parceiros ou parceiras morem com você no apartamento. Então, quando você sendo descendente japonês, vem para o Japão e vai ficar num imóvel de empreiteira, assim que o seu parceiro ou sua parceira vier para o Japão, você tem que se mudar para um outro imóvel, que seja particular ou o que seja, não pela empreiteira, para que você possa abrigar a sua esposa, o seu esposo, né? Então, pensa bastante nessa situação de moradia também, tá? Existem valores que a advogada ela exige, não exige, deixa eu refrasear. Existem valores assim de salário médio que a advogada aconselha que você tenha, né, um valor mínimo, que é o valor que o Japão também considera para que o chefe de família consiga manter a família. Como o descendente japonês ele vai se tornar o chefe de família, então esse salário é baseado no dele, não soma com qualquer ganho que o dependente financeiro tenha depois, entendeu? Porque teoricamente o dependente financeiro não precisa nem trabalhar, ele recebe essa autorização de trabalho como se fosse assim, não está fazendo nada, então você pode fazer um baito, né, um arubaito, que é um trabalho de meio período. Então, pensem bastante nisso, o salário tem que ser bom, né? Após chegar no Japão, o que acontece? O não descendente, ele chega, ele fica um tempo parado. Eu mesmo, contando pela minha experiência, eu fiquei 3 meses sem poder fazer nada em relação a trabalho, mas já estávamos cientes disso. Então, o que eu fiz? Foquei em tentar aprender o japonês, que é muito difícil, então, por favor, já aprendam antes, se puderem. Em conhecer a redondeza, em tentar me entrosar com as pessoas, para que quando eu recebesse minha autorização de trabalho, eu pudesse ter um emprego, né? Me familiarizar com a cultura, com as tradições, porque uma das coisas que é muito importante aqui no Japão é você acompanhar a tradição deles, a cultura deles, né? Porque senão você vai ser desrespeitoso. E isso eles são muito, muito exigentes, né? Eles são muito tradicionalistas, dão muito
muita atenção à culturalidade deles. Então, nem sei se existe essa palavra culturalidade, acho que sim, mas enfim. Eles são muito atentos a essa questão, tradição e cultura, né? E eles não gostam de pessoas que venham quebrar isso de uma forma assim, você tá ouvindo música muito alta, você tá falando durante muito tempo no telefone dentro de um trem, que isso para eles assim ninguém atende o telefone dentro do trem. Saber quais são as pequenas regrinhas, né, do país. Então foi uma das coisas que eu fui tentando aprender nesse período também. E assim que eu recebi o meu visto, né, como que funciona? Você vai na imigração, você dá entrada no processo. Lá você recebe um cartão postal. Você escreve, na realidade, o seu endereço no cartão postal. E aí é esse cartão postal que você escreveu o seu endereço que você vai receber pelo correio informando se o seu visto foi aprovado ou não. E lá no cartão postal já vem o valor que você tem que pagar para pegar o seu visto, né? Geralmente é 4.000 ienes. Fez isso, fez o cartão postal, aguardar e pedir a Deus que dê tudo certo. Deu tudo certo, você recebeu o cartão postal, foi lá, entregou seu passaporte, eles carimbaram, você pediu autorização de trabalho, eles deram autorização de trabalho, aí agora você tá tranquilo, pelo menos por um ano, porque o visto inicial ele é um ano de visto, então todo ano você tem que renovar, né? Acredito que depois da terceira ou quarta renovação você consegue de 3 anos, se tiver tudo certinho, tudo legalizado e tudo mais, né? Aconselho a vir com uma carteira de motorista do Brasil, porque aí aqui você pode fazer a transferência da sua carta de motorista para a carteira de motorista japonesa, você faz uma prova, lógico e tudo mais, mas sai muito mais barato você vir com a carteira de motorista do Brasil do que você tirar a carteira de motorista aqui. É caríssimo a carteira de motorista aqui, né? E fora que o processo é todo feito em japonês, então já viu, né? Em relação ao trabalho aqui... Ai, eu tô mexendo o celular aqui, desculpa. O trabalho aqui, ele é pesado, né? Pessoas que são descendentes que já moraram aqui no Japão têm esse conhecimento, e as pessoas que são descendentes que nunca vieram para o Japão já estejam cientes. O serviço aqui de fábrica é pesado, né? O trabalho é geralmente de 8 horas, mas tem empresas que fazem o zangyo, que é a hora extra de 2 horas e tal, e é serviço assim de você carregar peso, você ficar mexendo, então às vezes você tá cheio de dores e tudo mais, então estejam cientes de que não dá para vir para fazer coisa fácil, entendeu? O não descendente, por poder trabalhar só 28 horas por semana, tem uma forma mais fácil, porque aí pode trabalhar num McDonald's, num restaurante, numa lanchonete lavando louça, alguma coisa assim, que é para ganhar o salário mínimo do mínimo, mas é só para não ficar parado, né? Mas o descendente é quem tem que ter a maior renda, então ele tem que trabalhar pesado mesmo, né? E quanto ao idioma, olha, o japonês ele é um idioma muito complicado de aprender, na minha opinião. Eu falo o inglês fluente, né? Dou aula de inglês e tudo. Mas quando chega na hora de aprender o japonês, eu tive uma grande dificuldade, ainda tenho, né? Eu sobrevivo. Eu não falo japonês, na minha opinião, eu não falo japonês, eu sobrevivo. Eu não passo fome nem passo sede, mas é só. E então, por conta disso, aqui a gente vive muito à mercê de intérpretes, né? Para ir ao médico, você precisa de um intérprete. Para ir a um banco, você precisa de um intérprete. Então, o quanto mais você aprender o japonês, melhor. Mas se você não aprender, esteja ciente de que isso vai estar no seu dia a dia, né? Acredito que eu cobri todas as dúvidas que já me tiraram no momento. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode colocar aí nos comentários, né? Eu vou deixar embaixo também o meu Instagram, se alguém quiser me mandar um direct lá, né? E aí a gente vai tentando ajudar. Eu faço isso para ajudar as pessoas. Eu não tenho nenhum interesse em ser digital influencer nem nada, mas é porque eu já vi que muitas pessoas têm essa dúvida, né? E se a gente pode ajudar, a gente tá aqui para isso, né? Então,
Vejam aí na descrição do vídeo, vai ter os dados da Eremi, que é a advogada que fez o meu processo. Ela é muito gente boa e ela é muito direta, com ela não tem enrolação, né? E vocês podem entrar em contato com ela. Eu não tenho nenhum dado, assim, informação da questão legal. Quem tem é ela. Eu só falo do que é da minha experiência e das pessoas com quem eu já conversei. Né? Então, por isso eu indico, falem com ela. Não indico outros advogados porque não conheço outros advogados. E eu fui atendida por ela e fui tão bem atendida que eu prefiro indicar quem fez um bom processo, né? E aí, se tiverem qualquer dúvida, estamos aí, a gente tenta responder, tá ok? Fiquem com Deus. Espero que vocês consigam vir ao Japão se vocês realmente quiserem vir para o Japão como um casal LGBT. Um abraço.